Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 5 de maio de 2025. Nessa data, né, neste dia, segunda-feira, 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira do capítulo 2 da Lei de Adoração. E hoje nós vamos estudar a questão 654 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir à nossa irmã Ideína. Ideína, faz a nossa prece de abertura, por favor, minha amiga. A nossa irmã Eloy, de volta lá das, como diz o povo, de volta das Europa no Brasil. Seja bem-vinda, Eloá. E daí nós vamos fazer a nossa prece. Vamos então elevar nosso pensamento, agradecimento a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade dessa doutrina, desses ensinamentos, a Francisco de Assis e a Gésas Gonçalves, esses companheiros queridos que nos dão a oportunidade do aprendizado através do estudo em suas casas, Senhor. E assim, agradecida por tudo, que a sua luz se faça sobre todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Graças a Deus. Deixa eu tomar mais um golinho do meu café para esquentar minha garganta. Bem, gente, Ô, começou ô, ô, Rose, é a 653 que ficou. a 53. É. Não, dei a minha 53A, mas não tem problema. A gente Ah, tá lê, bom, tá bom. não tem problema. A gente lê aqui a 653. A 653 trata da adoração exterior. Kardec pergunta: precisa de manifestações exteriores à adoração? Quer dizer, é necessário, né? Essas manifestações exteriores. A manifestação exterior é a forma, não é? E os espíritos dizem: a adoração verdadeira é a do coração, é aquele ato de contrição. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E aí, na semana passada, eu falei, né? Esse olhar de Deus não é um olhar de policiamento. Deus não faz esse policiamento sobre nós, né? As leis morais é que organizam tudo isso. Olha, a lei de ação e reação é uma lei moral, é uma lei natural. As leis naturais é que cuidam disso. Toda vez que você comete um ato, uma infração à lei natural, que é uma lei divina, existem as consequências. Então, se você age contra a lei de Deus, a consequência vem automaticamente. E não é castigo divino. Não é castigo divino. E na 653A, será útil a adoração exterior? E nós falamos aqui da aula passada sobre adoração exterior. Cada religião tem a sua forma de fazer a sua adoração exterior. A Igreja Católica tem seu jeito, nossos irmãos evangélicos têm outro jeito, os budistas têm outro jeito, e os espíritas têm o seu jeito. Aqui ele diz: sim, ela é útil, sim, se não consistir no vão simulacro. Se ela não for uma mentira, uma coisa apenas para enganar os outros, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que batem no peito e começam a falar de Deus, 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 Deus. A gente sabe que isso não passa de quê? De um simulacro para enganar os outros. Infelizmente, a gente não está vendo aí pela televisão, nas redes sociais, até crianças e adolescentes fazendo esse tipo de coisa.
A gente está vendo. A coisa chegou a um ponto tal que o próprio Conselho Tutelar precisou entrar em campo para tentar reprimir isso. Você vê a que ponto chegou a situação. O Conselho Tutelar entrou, porque tem adolescentes, né? Jovens com 15, 16 anos, que dá para você perceber que foi treinado, treinado para isso, para falar absurdos. E, infelizmente, pessoas que estão tão desesperadas com doenças gravíssimas, vendo aquele jovem que se diz um profeta, um apóstolo, com 15 anos ele faz aquele, já tem o dom da palavra. Isso, a pessoa vai dizer, o que é isso? É um médium, com o dom da palavra, mas que já foi instruído para usar essa mediunidade que ele tem, que é o dom da palavra, é um tipo de mediunidade, pessoas. Então, essas pessoas desesperadas por doença escrevem: eu estou com câncer, não dá para curar, me ajudar? E mandou cópia, xerox, do exame médico, do laudo. E ele ali na frente das câmeras rasgou o laudo médico, dizendo que não precisa daquilo, que ele vai curar aquela doença, que ele tem esse poder. Entendeu? E depois começou a falar sobre dinheiro, que cobra assim, qual o problema de cobrar? Houve uma inteira. Foi preciso o Conselho Tutelar entrar em campo, proibir esse companheiro de fazer essas pregações. Inclusive, ele está afastado da escola, está estudando em casa. O Conselho Tutelar obrigou os pais a matriculá-lo de volta da escola para ele voltar a frequentar a escola. Não tem esse negócio de ficar estudando em casa pela internet. Então, a família foi obrigada a levá-lo de volta para a escola e proibiu ele de fazer esses espetáculos. E está pedindo para a rede social tirar os vídeos dele das redes sociais. Entenderam? Perceberam? E já tem outro menino aí de 8, 9 anos, que o Conselho Tutelar vai intervir também. Então, a gente vê aqui, pode ser, às vezes, um simulacro, visando dinheiro, não é, gente? Visando dinheiro. Infelizmente, parece que esse jovem, não tem certeza, já está com uma boa quantia de dinheiro nas contas bancárias, entendeu? E aí ele diz aqui, é sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com proceder aparente, piedade, no exemplo não imaginam o mal que causam. Dessas duas questões, 653 e 653, nós estudamos semana passada. Fizemos uma revisão. A gente vê como as pessoas usam a religião, né? Hoje em dia, infelizmente. Mas em tudo isso haverá consequências, tá? Consequências. 654. Pergunta Kardec. Tem Deus preferências pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere, responde os espíritos, os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Os que julgam honrá-lo, quer dizer, ele não prefere esse. Os que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Então, Deus dá preferência ao conteúdo e não à forma, né? É o sentimento que conta. Então, muitos
né? Quando você vai para a internet, você fica de boca aberta. Você vê, né, cerimônias, daquela ostentação, tipos de vestimentas especiais, né? Então, é o que ele diz aqui. Deus prefere, vamos dizer, aos que julgam honrá-lo com o coração, não os que julgam honrá-lo por cerimônias que não tornam essas pessoas melhores para com seus semelhantes. Porque a ideia básica é aquela de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, normalmente, o que é que você vê? Muitos irmãos nossos realizando cerimônias, né, ostentando poder que não tem, que atrair pessoas visando o quê? Dinheiro. Visando dinheiro. Visando poder, às vezes, nem quer dinheiro, mas quer poder, porque o poder acaba levando ao dinheiro. O poder leva à dominação. Então, às vezes, a criatura nem exige dinheiro, nem pede nada. Quando alguém fala assim, ele quer riqueza, e ele diz, eu provo, vai ver minha conta bancária. Não tem um tostão. Mas, muitas vezes, a pessoa quer o poder, e o poder abre portas, não é? A gente sabe que abre portas. E, às vezes, portas políticas são importantíssimas. Ah, lembram das eminências pardas? Às vezes você está atrás, por trás de alguém muito poderoso, vale muito mais que o dinheiro, porque na realidade quem está comandando é você, e não aquele que está sentado no trono. Assim aconteceram com muitos. Lembra de Cardeal Richelieu, uma das reencarnações de Jesus Gonçalves? Lógico que ele aliou o dinheiro com o poder, mas o poder dele era imenso. Naquela época, ele dominava o rei da França. Então, o rei, qualquer coisa que o rei ia fazer, o rei consultava esse cidadão. Lá na Rússia também, na época dos czares, também teve uma eminência parda dessa, poderosíssima, que influenciou não o czar diretamente, mas a esposa do czar. E através do domínio da esposa do czar, depois não deu nada certo, a coisa, né, foi um desastre total, ele foi morto, toda a família real russa também foi assassinada, mas ele exerceu um grande poder. Então, às vezes, a eminência parda, ela quer o poder. Nós temos por aí alguns, né, que ficam ali e não tem cargo político nenhum, mas está por trás. Ó, só aqui, ó. Então, eu quero dizer aqui, se não torna melhores os seus semelhantes, isso não pode satisfazer, deixar Deus feliz, vamos dizer assim, né? Honrar a Deus. Então, ele diz que todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, aqueles que estão se esforçando por se melhorar. Qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Então, não importa a religião, que religião, isso é coisa dos homens, tá? O catolicismo, o candomblé, a umbanda, o pentecostal, o budismo, o islamismo, tudo isso aí é coisa dos homens. Tanto que a gente sabe que Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus não fundou religião nenhuma. Isso é coisa dos homens.
tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que importa é que o homem, dentro da sua religião, obedeça às leis morais e siga esse preceito. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não importa em que religião você professe. É hipócrita, continuam os amigos espirituais, aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Aquele que a piedade dele é baseada nos atos exteriores. Isso é hipócrita. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Afetado é aquele que faz o espetáculo da sua adoração, né? E o que ele fala não está em acordo com a conduta dele. Ele fala em honestidade e é corrupto. Ele fala em amar o próximo e ele é aquele que depois vai para as redes sociais e, ó, acha pancada em todo mundo. Aquele que fala de paz e insufla a violência. Declaro-vos, continuam os amigos espirituais, que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo. Então, essa religião está daqui, ó, só na boca. Somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, implacável para com o outrem, ambicioso dos bens deste mundo. Quer dizer, essa religião dele está só aqui, ó, nos lábios, não está no coração. Deus que tudo vê. Lembra lá de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que falamos semana passada? Está aqui, ó. Quando Paulo diz assim: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Então, Paulo fala isso, ó, tem uma multidão de testemunhas aí nos observando. Vamos buscar seguir as leis do Senhor. Então, ele diz aqui, além dessas testemunhas, são os espíritos, nossos irmãos, e Deus também, Deus é onisciente. Onisciente quer dizer aquele que sabe tudo, tem ciência de tudo. Então, Deus que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Então, aí eu lembro daquela frase de Jesus, que ninguém esquece: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quer dizer, aquele que muito conhece das leis divinas, tem uma responsabilidade maior. Já aquele outro que não tem conhecimento, né, dessa lei, que é o ignorante, a responsabilidade dele é menor. Por isso que diz assim, né? Tem um ditado popular que diz que a nossa ignorância nos defende. A nossa ignorância nos defende. Por quê? Você não conhece o Evangelho. Você não conhece as leis. Aí eu pergunto, mas no mundo em que nós vivemos, esse ignorante total está diminuindo cada vez mais, não é? Vem diminuindo cada vez mais. Porque o próprio Emmanuel diz: em terra de cego, quem tem o olho já é rei. Quem tem 5 minutos de evangelho. E aí a gente vê assim. E nessa escala, onde fica o espírita? Fica numa situação bem, bem delicada. Não é? Fica numa situação bem delicada. Porque os espíritos nos enviam
diariamente mensagens edificantes, ressaltando a importância do estudo, dos ensinos de Jesus. Você vê aqui, eu estou estudando aqui, eu estou só na questão 654. Quantas citações eu já fiz aqui dos ensinos de Jesus? Relembrando, inúmeras. Tudo que a gente já conhece, só relembrando, né? Só relembrando aquilo que a gente sabe. Aí o pessoal vai dizer assim: ah, mas por que a gente relembrar tanto? Relembrar por quê? Para a gente prestar atenção. Para a gente prestar atenção. Porque isso tudo, né, vai ser cobrado a gente. Olha a questão 621 lá. Todo mundo sabe a 621 do Livro dos Espíritos, qual é? Está escrito a lei de Deus, 621, na consciência. A gente já decora essa. O número, tudo direitinho. Agora, olha 621. Ah, visto que o homem, pergunta Kardec, traz em sua consciência a lei de Deus, e necessidade havia de lhe ser ela revelada. Quer dizer, se ela está aqui, por que, os espíritos estão sempre relembrando? Ele esqueceram e desprezaram. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, por que, toda hora a gente relembra? Porque a gente despreza, relembra. Agora, na hora do vamos ver como é que fica, a gente não vai poder dizer. Eu não sabia, só me falaram uma vez. Né? Então, automaticamente, quando a gente vai estudando, vem, a coisa vem. Porque já a gente sabe. Mas o que, que acontece? A gente faz? Tropeça. Tropeça. Não é? Então, ele diz aqui: se um cego, ao passar, vos derruba, perdoá-los-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente, bem, queixar-vos-eis e com razão. Não é se é um cego que te esbarra, pisa no teu pé, você olha, ele é cego. Ele não enxerga bem. Ele pede desculpa, você está desculpado. Mas se é alguém que enxerga bem, você olha assim, e você diz: ah, o que a gente responde? Ah, você está cego? Não é assim que a gente fala? Você está cego e não está vendo, não? Porque você sabe que ele enxerga. Você sabe que ele enxerga. Aí a gente vai vendo como os ditados populares, né? Tem razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração que mais convenha. Então, ele já está dizendo isso. Não venha perguntar novamente para a gente se alguma forma de adoração há que mais convenha. O que valeria perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro? Então, ele já está dando um passaforinho aqui, né? Com muita delicadeza, mas ele já está dizendo isso. Ainda uma vez, olha só, ainda uma vez vos digo, ele quer dizer, vou falar novamente sobre isso. Mais uma vez, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Quer dizer, não adianta você ficar, né, cantando aqueles hinos, louvando a Deus. A boca não adianta. Vou ficar aqui cantando a Deus. Tem gente que vou louvar a Jesus, aqueles hinos maravilhosos, né? Vou jogar o joelho no chão com bastante força para machucar o joelho, para sangrar para Deus, né? Vou, não adianta nada disso. Por isso que ele falou. Mais uma vez, eu vou avisar. Não, ainda uma vez vos digo, quer dizer, ainda mais uma vez vos digo, até Deus, até Ele, não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Né? Não adianta ficar aqui louvando, cantando aqueles hinos. Né? Nós espíritas tem aquele tradicional e antigo hino, o hino dos espíritas, né? Eu esqueci, acho que é isso mesmo, canção do espírita.
Vamos juntos, né? Tem um hino aí tradicional, lá de 1940 e qualquer coisa. É um dos hinos mais antigos aí do espiritismo, né? O que me lembra muito, quando eu ouço esse hino, é da nossa companheira Dalila. Dalila gostava muito de cantar, né? O hino está quase saindo da minha cabeça aqui. É um hino antigo, bonito, mas não adianta cantar quanta luz desse ambiente, né? Não adianta a gente pegar essas músicas lindas, espíritas, e cantar se ela não passa pelo coração. Não adianta. Então, ficou bem claro aqui para todo mundo, né? Só não entende se não quiser. Só não entende se não quiser. 655. Pergunta Kardec. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso. Ele está querendo dizer o seguinte: de repente, você vive numa família onde todo mundo segue uma religião. Você não acredita mais naquela religião, mas você professa aquela religião para não desagradar papai, mamãe, marido, esposa. Entendeu? Tem muita gente assim. Vai para aquele templo religioso, participa das missas, dos cultos, lá da sessão, da reunião espírita, mas não está aí para isso. O coração não está naquilo. Vai só para agradar, para não se indispor, vamos dizer assim. Aí ele diz aqui: nisto, os amigos espirituais respondem, como em outras coisas, a intenção constitui a regra. Quer dizer, o que vale é a tua intenção. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tem em vista respeitar as crenças de outro. Então, aquele que não quer puxar briga, a minha esposa, por exemplo, a pessoa tem religião. Não quer dizer que ela pratica, por não ter religião, pratica o mal. Tem ateus por aí que são mais cristãos do que muitos religiosos, nós sabemos disso. A esposa é católica, gosta de ir à missa todo domingo. E vida do marido, ido para agradar a esposa, vai, respeita aquele culto. Isso aqui não procede mal. Aquele que assim fazendo só tem em vista respeitar as crenças de outro. Procede melhor do que um que as ridicularize. Porque então falta caridade. Então, aquele que não é daquela religião e ridiculariza o marido, a esposa, o pai e a mãe. Eu não vou para essa porcaria, não, entendeu? Aquele que ridicularize. Porque está faltando caridade para com aquele companheiro. Aquele, porém, sempre tem uma conjunçãozinha, né? Aquele, porém, pratique por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então, às vezes, um pai ou uma mãe é de uma religião. Ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele percebe o seguinte: o que, que eu posso, já que eu tenho que ir para evitar confusão, o que, que eu posso aproveitar para me locupletar, entendeu? Para tirar um proveito desse negócio aí, né? Aí ele se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele. Não somente para granjear o aplauso dos homens e podemos dizer, ganhar uma graninha extra. Eu vou aqui em Mateus. Mateus, vocês não precisam não, tá? Mateus capítulo 6, versículos 5 e 3. Diz assim: orar em segredo. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 3. Diz assim, aqui, quem quiser anotar aí,
no final das 655, pode anotar. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 até 13. Diz assim o Evangelho: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração quando se empenham em sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa, que é o aplauso humano. Tu, porém, quando orares, ele não está falando das quatro paredes e o telhado ou ter nossa cama de solteiro ou de casal, não, tá? Que tem muita gente que acha que é esse quarto, onde a gente toda noite deita na nossa cama. E ele diz aqui: Tu, porém, isso é o versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo. E o teu pai que vê no segredo te recompensará. Porque Deus sabe tudo que vai do nosso coração. Continua. Nas vossas orações, e está ensinando tudo, passo a passo. Não useis de vãs repetições, né? Não faça isso tudo que nós estudamos aqui, esse escândalo, né, para orar, essas roupas, essas adorações exteriores, com os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não é isso que a gente vê aí? Tem gente que grita, 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 grita. Aí tem outros que dizem assim: será que esse povo pensa que Deus é surdo? Não é? Porque acham que assim, fazendo esse escândalo, vai atrair a atenção de Deus. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Isso aqui, tudo quem disse foi Jesus. Foi Mateus que, relembrando o que Jesus disse, escreveu. Aí Jesus ensina como devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. Esse versículo 12, todo mundo esquece. A gente reza batido. Dificilmente nós paramos para refletir no versículo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. É importantíssimo. O versículo 12 diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, como também da forma nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 12 do capítulo 6, ninguém quer lembrar. E não nos expõe à tentação, mas livra-nos do maligno. A gente adora esquecer o versículo 12, que diz assim: Pai, perdoa-me, né? Da mesma forma que eu perdoo outro. A gente esquece isso. Que para você ser perdoado, você tem que perdoar. Se você perdoa pouquinho, é problema seu. É isso que você merece. Então, aqui ele mostra como deve ser a adoração, sem escândalos, sem simulacros. Jesus é muito claro nesse Mateus capítulo 6, de 5 a 13, onde está incluído a oração do Pai Nosso. Não há como a gente dizer: eu não sabia, eu me enganei. Né? Vamos agora à questão 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Aí os amigos espirituais dizem assim: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair assim os bons espíritos. Ele está falando de convergência de pensamentos e sentimentos. Ele está falando de convergência de pensamentos e sentimentos. Né?
Então, lá, voltei aqui para o Mateus. Quem quiser anotar aí, ó, Mateus, capítulo 18. Deixa eu pegar aqui. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Mateus 18, 19 e 20. Ele diz aqui, ó. Em, em verdade, ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três, esse dois ou três, multiplica aí, tá? Não é só dois ou três. Porque lembra do Hebreus 12, 1? Nós estamos cercados, observados por uma multidão de testemunhas. Então, quando ele diz dois ou três, ele está dizendo o quê? Muitos, muitos. Então, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Percebeu? Então, é o que ele falou. Os espíritos falaram aqui, os amigos espirituais, reunidos pela comunhão dos pensamentos, mais é importante. Quando ele fala, aqui tem uma palavra nessa resposta que a gente tem que sublinhar: comunhão. Além de ser uma convergência de sentimentos e pensamentos, a comunhão pressupõe qualidade. Qualidade. Comunhão, tá? Então, reunidos pela comunhão, não adianta ter 200 orando se esses não estão em comunhão. Em comunhão, tá? Por isso que ele falou aqui, ó. Ele diz, a comunhão de pensamentos quer dizer reunidos em nome do Senhor. Por isso que ele colocou aqui, reunidos em meu nome. Ali estou no meio deles. Por isso que no Evangelho ele diz, em verdade ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Olha a onisciência do Pai. O Pai sabe tudo o que vai no coração. Então, ele verifica o quê? Essas pessoas estão em comunhão de pensamento, reunidas em nome do Senhor. Ali Jesus estará presente. Ali o Pai estará presente. Percebeu? Por isso eles respondem, reunidos pela comunhão. É a qualidade. É a qualidade da quantidade. E dos sentimentos. Comunhão dos pensamentos e dos sentimentos. Lembra quando ele falou que para Deus o que importa é a intenção? É a intenção, né? Mais força tem os homens para atrair para si os bons espíritos. O mesmo se dá quando eles se reúnem, deixa eu só pegar, quando eles se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, ele não está querendo dizer com isso, tá? Que aquele que ora sozinho, que isso não tem valor. Tá? Não quer dizer que isso não tenha valor. Tem valor, sim. Tá? Então, ele faz essa ressalva aqui. O mesmo não criaste, todavia, que menor valor seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele.
E eu vou lá no livro Consolador. Quem que tiver um Consolador aí pertinho, quiser pegar, fica à vontade. No livro Consolador, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, na questão 372, pode anotar aí, Consolador, questão 372. Vocês podem anotar aí no final da questão 656. Essa 372 tem por título Prática. É perguntado dessa forma para Emmanuel. Aqui são perguntas feitas para Emmanuel. Deveremos entender a sessão espírita? E eles vão responder. Desculpe, é a 372, sim. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno. Simples e humilde do Tiberíades, onde o evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade. Ele está querendo saber, quando ele fala de sessão espírita, ele não está falando da reunião pública, ele está falando das reuniões de estudo, uma reunião numa casa espírita. Então, vamos analisar bem o que Emmanuel está dizendo. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde do Tiberíades. Quando Jesus se reunia com os discípulos, não importa onde fosse, né? Na beira da praia, debaixo de uma árvore, na montanha, quando eles caminhavam, né? Pelas estradas, na casa de simples de Pedro, que era um pescador que morava numa casinha muito simples, né? Onde quer que Jesus se reunisse com os companheiros para falar do Evangelho, quando os discípulos, depois da morte de Jesus, se reuniam para estudar, como Paulo fazia em algum lugar, né? Por isso ele fala, uma cópia fiel, isso aqui que é bom, eu falei de uma importância, gente, do cenáculo fraterno, simples e humilde, do Tiberíades. Então, ele está lembrando, né? Daquelas regiões lá da Palestina, à margem do Tiberíades, onde o evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, sem aqueles aparatos, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera. Olha aqui, reunidos, como disse os espíritos da questão 656, pela comunhão de pensamento e dos sentimentos. Não foi assim que eles começaram a responder a 656? Aí ele vai dizer aqui, onde o evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados, todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera pudessem a assembleia constituir aquela reunião de dois ou mais corações. Olha aqui, olha Mateus aqui, 18, 19 e 20. Vou até estar anotando aqui. Mateus 18, 19 e 20, né? Onde pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de dois ou mais corações em nome do Cristo, onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Vocês me desculpem, mas eu vou ler de novo. Como devemos entender a sessão espírita? Qualquer reunião espírita. A sessão espírita deveria ser, o verbo está no futuro do pretérito, tá? Em toda parte, uma cópia fiel do cenáculo fraterno, simples e humilde, do Tiberíades, que era assim que acontecia, onde o evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo, de modo que, entrelaçados todos os pensamentos na mesma finalidade amorosa e sincera, pudesse a Assembleia constituir aquela reunião de dois ou mais corações em nome do Cristo,
onde o esforço dos discípulos será sempre santificado pela presença do seu amor. Deixou uma lição imorredora. Se alguém tiver dúvida como deve realizar uma sessão espírita é qualquer reunião da casa espírita, desde a reunião pública ao estudo de curso, a uma reunião mediúnica, a uma reunião de radiação, a uma reunião de evangelização infantil. Tá? Aí depois eu vou na questão 377. Aí a pergunta da 377 é o seguinte: estudiosos da doutrina se afastam das reuniões quando as mesmas não apresentam fenômenos. Como se deve proceder para com eles? Aqui a resposta para nós, que nós queremos, está mais no segundo parágrafo, mas eu vou ler o primeiro parágrafo. Os que assim procedem testemunham por si mesmos plena inabilitação para o verdadeiro trabalho do espiritismo sincero. Se preferem as emoções transitórias dos nervos ao serviço da autoiluminação, é melhor que se afastem temporariamente dos estudos sérios da doutrina, antes de assumirem qualquer compromisso. Está falando, se você vai à casa espírita só para buscar fenômeno, esse não é o objetivo, né? O objetivo é o quê? É evangelização. Então, você se afastar. A compreensão do espiritismo ainda não está bastante desenvolvida em seu mundo interior. É justo que prossigam as experiências para alcançá-lo. Agora vem a resposta que nos interessa. O êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o buscam, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Tá? Então, é aquilo que nós falamos. O que importa é a qualidade dessa quantidade. É a reunião pela comunhão dos pensamentos e sentimentos. Por isso que ele fala, o êxito dos esforços do plano espiritual em favor do cristianismo redivivo não depende da quantidade de homens que o buscam, mas da qualidade dos trabalhadores que militam em suas fileiras. Então, para Deus, o importante é que os homens estejam reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, porque assim mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. Então, essa questão 377 do Consolador, nesse destaque do segundo parágrafo da resposta da questão 377, é muito importante. Muito importante, tá? Vamos aqui entrar agora na questão 657, que fala da vida contemplativa. Todo mundo sabe que é a vida contemplativa, né? É ficar ali contemplando as estrelas, né? Kardec pergunta. Perante Deus, reparou das perguntas de Kardec? Ele fala assim, ó. 654. Tem Deus preferência? Agora, a 657. Tem perante Deus? Percebeu as perguntas? Ele bota logo lá em cima. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, e só, sublinha-se só, e só em Deus pensam. Então, eles querem saber, Kardec quer saber isso. O sujeito está na vida contemplativa e só em Deus pensam. Eles respondem, não, não. Ponto. Se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense. Deus que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Então, Deus quer, sim, que o homem pense nele, mas que não pense apenas nele.
Porque ele deu a cada um, lembra a questão 115 do Livro dos Espíritos? Vou voltar lá rapidinho, quem puder. 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Mas aí, no segundo período dessa resposta da 115, ele diz assim: cada um deu determinada missão. A cada um deu determinada missão, o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, ele deu para cada um missão. E essa missão tem o objetivo de nos levar, de nós alcançarmos esclarecimento, podermos chegar aos poucos à perfeição pelo conhecimento da verdade, nos aproximarmos de Deus. Se Deus nos deu uma missão, missão pressupõe o quê? Trabalho, não é? Esforço. Então, se eu vou ficar só pensando em Deus, é a missão. Eu não cumpro com a minha missão. Eu não estarei fazendo a vontade de Deus. Então, como diz a Kardec, tem mérito? Não, não tem mérito. Porque Deus não quer isso. Ele quer que você pense nele, mas que trabalhe. Para aprender, para crescer, para progredir e também para ajudar o próximo. Se você não faz isso, não tem mérito nenhum. Aí ele continua aqui. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Aí a gente pode aqui, ó, voltar rapidinho na questão 640. Volta aí umas duas páginas, 3 páginas, né? Ou 4. Pergunta 640. Aquele que não pratica o mal, volta aí umas 4 páginas, eu calculo. 640, de O Livro dos Espíritos. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este, é como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achou do feito dele tira partido. É que o aprova, e que o teria praticado se puderam se ousara. Então, aquele que está dizendo aqui, aquele que fica todo o tempo na meditação e na contemplação, de meritar aos olhos de Deus, que vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá conta do bem que não houver feito. Aí tem aquele ditado, é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa diz assim: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Nossa, que frase, né? Mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Porque oramos fazendo, e fazendo oramos. Oramos fazendo, e fazendo oramos. Quer dizer, ora e trabalha, trabalha e ora. Então, mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Então é importante isso. Mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Porque se você trabalha e ora, está tudo maravilhoso. Se você ora e trabalha, está tudo sensacional. Né? Aí aqui, a gente pode entrar agora, né? Reparem que as respostas dos espíritos são muito claras, não é? É para não restar dúvida para ninguém. Ninguém pode dizer assim, eu não entendi o que ele quis dizer aqui. Está bem claro, qualquer pessoa pode entender. 658. Agrada a Deus a prece? Pergunta Kardec. Aí eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo.
Ele aqui deixa muito claro. A Deus o que vale é a intenção, e não a beleza das palavras. A prece sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois para ele, Deus, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, né? Assim, preferível lhe é a prece do íntimo. A prece lida, por muito bela. Ou seja, quando ele fala dessa prece íntima, né? Essa prece que a pessoa faz ali, né? É uma sinceridade, essa prece que você faz com amor, né? Isso que é importante. Eu estou olhando aqui um itemzinho que você faz com todo amor. Então, assim é preferível a, é, a prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais que os lábios do que o coração. Então, assim preferível é a prece do íntimo. A prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, aquela que você faz, aquela prece que você faz para aparecer, mas que você não está entendendo, essa não tem sentimento nenhum. E aqui eu fui rapidinho aqui no Evangelho, quando, no capítulo 27, que vocês também não podem, precisam pegar, porque senão ia ficar muita coisa, no capítulo 27 é o capítulo do Pedi e Obtereis, né? Pedi e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho, basta anotar. Aí tem aqui um item 16, preces inteligíveis. Prece inteligíveis, diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, seria um bárbaro para aquele a quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que o homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá bem no fim da vossa ação? De graça, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam por ela. Então, aí no item 17 do Evangelho, isso que eu li está na carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos de 11 a 17. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no item 17, desse capítulo 27, diz assim: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Portanto, o que se não compreende não pode tocar o coração. Entendeu o que ele está dizendo aqui? A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Quando ele diz pensamento, né? Ele está falando de sentimento. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, enquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Então, foi o que ele falou aqui. Assim preferível do Livro dos Espíritos, na questão 658. Assim preferível lhe é a prece do íntimo. A prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que o coração. É preferível a Deus essa prece que vem do coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Foi o que ele falou aqui. A prece só tem valor pelo pensamento que está conjugado. No Evangelho está escrito aqui: ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração.
Agrada a Deus a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creas, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ah, então aí tem um valor. Sujeito é egoísta. O sujeito fez muita besteira, mas chega o momento que ele se sente tocado. Lembra do famoso cheguei ao fundo do poço? É, o indivíduo chega àquele momento aonde ele não consegue mais suportar aquela vida que ele está levando. Aí ele diz aqui, ó, agrada a Deus a prece quando dita com fé e sinceridade. Aí tem aqui uma coisa, uma observação muito importante. Não creas, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Menos que, a menos que, é a tal da exceção. A menos que signifique da parte desse homem orgulhoso e egoísta um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, se esse homem fútil, orgulhoso, egoísta, realmente estiver arrependido, aí Deus ouve a prece dele, né? Porque aquele desespero da criatura que chegou ao fundo do poço. Então, esse homem, aí Deus vai ouvir a prece dele. Porque, lembra? Deus sabe tudo que vai no nosso pensamento. E aí ele vê que aquele homem, orgulhoso e egoísta, agora está realizando um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí Deus vai ouvir a prece dele. Tá? Vamos aqui a 659, para a gente encerrar a aula de hoje. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, é um ato de contrição. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. As, há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar. Louvar é reconhecer, né? Reconhecer Deus como onipotente, onisciente, né? Onipresente. Aí Jesus ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele está louvando o Senhor. Pedir, eu louvo e peço. Depois, agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer pelo que já recebemos e agradecer o que sabemos que iremos receber. Porque Jesus, lá no Evangelho, na prece do Pai Nosso, ele vai dizer assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ele pediu. Primeiro ele louvou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Né? Venha a nós o vosso reino. Ele já pediu. Aí ele vai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele agradeceu, seja feita a vossa vontade. Tudo que o Senhor me enviar, eu vou agradecer.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ele louvou, ele pediu, ele agradeceu. Por que você diz assim? Senhor, me dá isso, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou agradecendo a Deus tudo que eu recebi. E o que o Senhor me enviar, ele vai me tudo que o Senhor me enviar, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Por quê? Porque o Senhor sabe tudo o que é bom para mim. Mesmo que eu fique assim, será mesmo que isso é bom? Mas é Deus que mandou, tá certo, né? Aí depois ele pediu o Pai Nosso, mas nessa primeira parte do Pai Nosso, ele louvou, ele pediu, venha a nós o vosso reino. Se eu estou dizendo venha a nós o vosso reino, eu estou pedindo o quê? Tudo que é bom, que é do reino de Deus. Só pode ter o quê? Coisas boas. Venha a nós o vosso reino. Tudo que tiver de bom do seu reino, Senhor, dá para mim. Eu pedi. Mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu acabei de agradecer a Deus. Agradeci e não fiz nenhum pedido, nada, nenhuma vírgulazinha eu botei. O que o senhor vier, o senhor mandar para mim, eu vou ficar batendo palma. Então, é louvar, pedir e agradecer. Essa tem que ser a nossa prece, sempre. Louvar reconhecendo o Senhor, seu poder, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. Pedir, porque Jesus nos ensinou, peça ao Pai, bata que a porta se abrirá. Pedi, obtereis. Mas depois eu tenho que agradecer ao Senhor, com humildade, sabendo que tudo que vem do Senhor é muito bom. É muito bom. Porque Ele sempre vai enviar o melhor. E Jesus também ensinou, né? Se o pai da terra, que não tem muita cultura, um homem comum da terra, que é pai, não é capaz de dar para o filho que pede um pedaço de pão uma pedra, Jesus não diz isso? Imagina o nosso Pai que está nos céus. Jesus fala isso. Ele deixa bem claro. Pede e fica tranquilo. Tranquilo. Porque o que vai vir vai ser, como dizia minha querida, uma diretora minha muito querida, vai ser um espetáculo o que vai vir. Se o pai da terra não, a um filho que pede pão não dá uma pedra, imagina o nosso Pai Criador. E Ele não dará para nós. São coisas maravilhosas. Então, de agradecer antecipado, de agradecer antecipado, que só virão coisas maravilhosas. Então, eu achei essas questões, e aí depois ele vai continuar. Essas questões aqui, sensacionais. Sensacionais. Né? Mostrando para a gente a tranquilidade. Podemos orar em conjunto, podemos orar sozinhos. Tem importância. O que vale é o sentimento. Porque para Deus a intenção é tudo. Por isso, aquela historinha, né? Jesus, Zé está aqui. Acabou. Jesus, Zé está aqui. Zé disse o quê? Jesus, pode contar comigo que o senhor quiser, que eu estou aqui. De Jesus, Zé está aqui. Zé está aqui foi isso. Eu estou aqui para o que o senhor precisar. Como a gente sabia dizer palavras bonitas, dizia, Jesus, entrava na igreja, olhava para a imagem do Senhor e dizia, Jesus, Zé está aqui. Quando o Zé ficou doente, nenhum encarnado foi visitá-lo. Até que uma mulher, um dia, entrou lá, era vidente, olhou e tomou aquele impacto. Viu Zé deitado lá, numa caminha, num abrigo, lá onde ele foi atendido, que ele era um morador de rua. E ela, quem ela viu sentado numa cadeira do lado de Zé? Jesus. Ela tomou aquele impacto. Olha o preconceito. O que Jesus está fazendo numa cadeira sentada ao lado do morador de rua? Chamou a freira.
Chamou a freira. A freira, não, ele está sozinho, não entra visita. Recebe sim. Aí ela foi falar, o morador de rua, e contou para ele. Olha, o senhor me desculpe, mas eu entrei aqui e vi que tinha uma cadeira ao lado da sua cama, e tinha realmente, né? É aquela cadeira para visita, mas eu vi Jesus sentado ao seu lado. E ele falou para você. Ela esperava o quê, né? Jesus vai dizer, né? Ele falou: Ah, Jesus veio me visitar, assim, ele vem todo dia me visitar. O que que ele diz para você? Ele diz assim: Zé, eu estou aqui. Zé, eu estou aqui. Zé, eu estou aqui. E Zé fica todo feliz, né? Então, olha que coisa linda. Que coisa linda. Jesus, eu estou aqui. Zé, eu estou aqui. Conversa feita. Que maravilha, né? É isso que o Pai tem para nós. E é isso que essas questões, até 659, vieram nos trazer. Os amigos espirituais tiveram trazer coisa belíssima, né? Vou colocar aí, semana que vem, dia 12, questão 660. 12/5/25. Eu estarei lá no Rio, mas vamos fazer o estudo, tá? Questão 660. A prece torna melhor o homem? É o nosso estudo da próxima semana. Então, gente, maravilhoso, né? Tudo isso. Aí eu fico olhando assim, né? Nós espíritas, né? Sem vaidades, temos uma oportunidade maravilhosa, né? De estudar essas passagens lindas. É livro dos Espíritos, com o Evangelho associado, com a Bíblia associada no Testamento, com o Evangelho segundo o Espírito associado. Tudo. Agora tem a tal da questão, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande. Vamos abraçar essa nossa responsabilidade. Bom, Beato, vamos fechar a nossa aula. Você faz a nossa prece de agradecimento? Vou fazer igual o Zé. Simplicidade e do coração. Vamos ver, né? Agradecidos estamos, Senhor, por este momento de estarmos aqui reunidos nesse estudo tão edificante. Que possamos utilizar tudo isso que aprendemos para estar com Ti, Senhor. E agradecemos a Jesus, que através de seus apóstolos nos instrui e nos orientam para que possamos então conseguir este religare, esta ligação com o Senhor. Tudo vós, Jesus, que vós nos ensinastes é justamente para seguirmos este caminho para Deus. E a esta espiritualidade que nos assiste, Francisco de Assis, nossos orientadores espirituais, nossos anjos guardiões, que todos os nossos protetores nos auxiliem para que possamos, assim, realizarmos sempre esta comunicação com Deus de forma simples e de coração. Agradecidos estamos e, ao fim deste momento de prece, estejamos todos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Bem, gente, vamos parar aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo da livro Recordações da Mediunidade. Está acabando, né? Está acabando. Mais algumas aulas nós encerramos e iremos estudar a nova obra de Ivone Pereira. Daqui a pouco a gente se vê. E hoje nós temos a nossa palestra pública, que tem um tema muito interessante, materialistas, né? Vai nos trazer muitos ensinamentos essa nossa palestra de hoje. Daqui a pouco a gente vê. É esse tema mesmo, né, Denise?